Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria. Senhora nossa, tudo bem com vossas caridades? Então, irmãos, eu gostaria de tratar um assunto hoje muito importante e que é muito procurado por todos, principalmente os eremitas ou os vocacionados à vida eremítica que procuram se aprofundar mais sobre essa realidade dentro da igreja, de vida eremítica, e se deparam com esse questionamento. Por que as dioceses elas são resistentes em acolher os votos, e encontrar sempre bispos que estão dispostos a acolher essa forma de vida dentro da igreja? E muitos até se questionam se realmente a vida eremítica está contida dentro da igreja, e sempre há esse questionamento da dificuldade da vida eremítica. Então, amados irmãos, há essa resistência por parte das dioceses. Isso eu sempre falo para todos os que procuram o meu acompanhamento. É sempre por vocações imaturas. Não falo em questão de idade, e sim de imaturidade espiritual. A maioria dos eremitas que se identificam com esse carisma, lembrando que eu falo em relação ao Brasil, as dioceses e os eremitas aqui no Brasil, a maioria deles são imaturos espiritualmente. Então, por que há sempre essa resistência das dioceses? Por essa questão. Porque os eremitas, eles se auto-intitulam eremitas, mas não assumem a responsabilidade, não assumem o caráter, esse caráter que a vida religiosa exige. Eremitas querem ter liberdade para experimentar algumas realidades que vão contra a castidade, desejam experimentar realidades que vão contra a obediência e às vezes querem experimentar realidades que vão contra a pobreza. Então, se emitimos os votos, os vínculos sagrados, é perpetuamente e temporalmente. Ele é temporalmente quando estamos iniciando o noviciado, que são o triênio, como nós costumamos falar, quando professamos esses votos por 3 anos consecutivos, e perpetualmente para o fim da vida, ad vitam, quando professo nas mãos do bispo, quando é diocesano, quando é eremita diocesano, e nas mãos do diretor espiritual, quando o eremita é autônomo. Mas por que há sempre essa resistência das dioceses em acolher eremitas? Por falta de espiritualidade. Muitos se auto-intitulam eremitas, mas querem seguir um estilo de vida próprio que não condiz com a realidade da igreja. Então eles acabam se tornando religiosos sedevacantistas, que não têm obediência com o Papa, que não seguem os conselhos evangélicos que professa, e com todas as promessas que fez diante do Senhor, não cumpre. Então, há essa resistência das dioceses. Por quê? Porque muitos se auto-intitulam eremitas sem ter vivido uma realidade monástica. Já vestem o hábito sem passar por um período de experiência, sem passar por um período de introdução na vida contemplativa, sem saber o que é oração, sem saber
o que é contemplação, sem saber quais as obrigações que um religioso ele professa para a vida. Então, se não condiz com o caráter do seguimento a Cristo, as dioceses elas não aceitam. Então, criou-se essa mentalidade nas dioceses e até um esquecimento da vida eremítica por parte das dioceses. Por quê? Porque, primeiro, né, dentro da tradição da igreja, um eremita, ele só pode se tornar eremita quando ele já provém de uma comunidade religiosa. Então, geralmente, facilita esse processo para os eremitas diocesanos quando eles já são provenientes de uma ordem, de uma comunidade. Então, ali já facilita porque já tem uma vivência ampla da vida eremítica, já tem uma espiritualidade sólida. Geralmente, quando os religiosos eles migram para a vida eremítica, eles já vêm com as regras, eles já vêm com as constituições próprias dentro da realidade que eles viveram. Mas e os que não tiveram essas experiências de vida contemplativa, de vida monástica, de vida em comunidade, quaisquer que sejam, como é que eles vão se adequar à vivência dos conselhos evangélicos dentro da igreja se não tenham um respaldo? Se não tenham um conhecimento aprofundado dos documentos da igreja, das orientações sobre a adoração, sobre a contemplação, sobre a vida diária, sobre a vida ordinária e extraordinária. Então, muitos destes termos, muitos eremitas não vão conhecer, porque eles não têm a sede de buscar encontrar a Deus. A sede que muitos procuram, né, que se auto-intitulam eremitas, essa sede é por status, né, presos nas cerimônias religiosas, e eu vos asseguro que a vida eremítica, para ela se tornar assídua, ela é arraigada de provações, ela é cheia de perseguições. Então a alma ela tem que ser experimentada, ela tem que ser esvaziada na vontade para se preencher totalmente da graça de Deus. E é justamente o que muitos não procuram. Procuram realmente a vida eremítica por um status, porque agora estão retomando esse estado de vida, esse estado de vida contemplativa. Então, qualquer pessoa, né, que se quiser se auto-intitular eremita hoje autônomo, se auto-intitula. Mas, na realidade, né, na vivência ordinária dos conselhos evangélicos, não dão exemplo. Não dão exemplo para criar uma certa, digamos, entre aspas, credibilidade, né, para que a comunidade eclesial, né, a diocese no qual os senhores desejam se inserir, aceitem-no, né, seja um candidato com aprovação. E se a diocese não aprovar, que tenha consistência toda a sua vida eremítica. Então é necessário, sim, ter a nossa vocação numa constante prova. E como nos diz o Catecismo da Igreja Católica e o Código do Direito Canônico, a vida eremítica é uma separação do mundo e uma prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência mais perfeitos. Então a vida eremítica ela é mais assídua dentro da igreja, na intercessão em favor das necessidades da igreja, pelas necessidades do Santo Padre e pela conversão dos pobres pecadores. Então, toda a vivência da vida eremítica, ela se resume em uma vida mais austera, né? Uma vida mais provada, é uma vida
que estamos solitários e constantemente às provas maiores, né? Nós somos tentados e provados com mais facilidade, e uma intercessão em favor da igreja e em favor dos pobres pecadores. Então, os que desejam realmente se inserir nessa vida eremítica tem que ter essa primeira consciência do autoconhecimento. É o que eu sempre venho frisando para os noviços dos quais acompanho, é essa questão do autoconhecimento. Eu costumo colocar que o acompanhamento eremítico ele se dá de 3 etapas: o autoconhecimento, depois a introdução nos costumes da vida religiosa e na construção e elaboração da regra, e por último a profissão dos conselhos evangélicos, e assim colocar em prática tudo o que foi colocado na regra e nas constituições. Então nós queremos nessa primeira etapa esse esvaziamento, e é o que nos propõe nessa semana. Esse vídeo está sendo gravado vésperas da Ascensão do Senhor, e assim início da novena ao Espírito Santo, nos preparando para esse Pentecostes, né, essa revigoração espiritual no qual o Espírito Santo nos introduz nesse conhecimento da divina vontade. Então nós somos chamados, né? O primeiro chamado à vocação eremítica é o autoconhecimento. É o autoconhecimento que nos vai permitir chegar a contemplar a Deus. É a partir do autoconhecimento que o eremita é capaz de contemplar a Deus e assim ser um incessante intercessor nas causas da igreja e das necessidades dos pobres pecadores. Então é mais ou menos essa realidade da qual as dioceses elas são posicionadas negativamente em relação aos eremitas. Por quê? Por falta de toda essa estrutura que a vida eremítica impõe. Não só a vida eremítica, mas a vida religiosa. Esse abandono total do mundo e essa busca perfeita de Deus. Então nós vamos dar continuidade aos vídeos sobre essas questões, né, que são sempre colocadas. Eu peço aos senhores que os senhores, se tiverem alguma dúvida, né, alguma sugestão de vídeo, que os senhores deixem aqui nos comentários, para que nos próximos vídeos nós possamos estar debatendo esses assuntos relevantes da vida eremítica. Lembrando, assuntos relevantes da vida eremítica. E eu quero propor para os senhores que nós iremos tratar um pouco sobre essa questão do autoconhecimento que falei para os senhores anteriormente. Eu quero formá-los para que os senhores possam viver essa interioridade própria da vida religiosa. Então, como nós estamos nos anseios da vinda do Espírito Santo de Pentecostes, quero cantar um pequeno trecho do Veni Creator com os senhores. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, e superna gratia, que tu creasti pectora. Que Deus mesmo nos abençoe. Em nome do Pátria, et Filho e Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.